Muitas altcoins se dizem o próximo Bitcoin, mais revolucionárias, rápidas e úteis. Dizem também que Bitcoin é velho, lento, ultrapassado e que esses novos projetos vão flipar rapidinho o BTC. Mas será que o contrário não pode acontecer? Bitcoin tem evoluído de forma mais lenta que os outros protocolos porque ele não muda conforme a demanda. A demanda que tem que se adaptar às regras do protocolo. A descentralização, a imutabilidade e a solidez matemática atingida pelo BTC é o que o mantém no topo da cadeia alimentar das blockchains ano após ano, mesmo sendo o protocolo com o menor apelo de marketing. Novas tecnologias não são o suficiente para roubar o posto do Bitcoin. A descoberta de um verdadeiro sound money, um dinheiro sólido, é algo raro e não é facilmente substituível. Mas o mercado anseia por soluções como DeFi, NFTs, jogos descentralizados, etc. E por que não ter tudo isso na blockchain mais confiável do mercado cripto? Existe uma implementação discutida nos fóruns de BTC que pode afetar a maior parte das altcoins e até substituí-las. São as drive chains, essas camadas adjacentes e protocolos que podem trazer mais possibilidades, escalabilidade e usabilidade na rede BTC. Então se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa prestar um pouco mais de atenção nos fundamentos e na transformação de mundo que o Bitcoin traz. Bitcoin segue sendo líder no mercado cripto por justamente ter uma blockchain, uma camada base segura, imutável, com maior grau de descentralização e que não pode ser monopolizada ou censurada. Ter uma camada base verdadeiramente descentralizada é fundamental para construir nas camadas acima, nas camadas adjacentes do protocolo. Significa que o protocolo não pode ser monopolizado ou censurado por ninguém. É como construir um prédio. Você só pode criar os próximos andares se a fundação, se a base estiver bem firme. Você já viu algum engenheiro construir um prédio sem ter uma base forte? Se a camada base não for forte, resistente e segura, desmorona tudo. Com protocolos financeiros é a mesma coisa. Bitcoin já tem uma camada base e segura e está consolidada há quase 13 anos. E agora a gente está vendo surgir essas camadas adjacentes que trazem mais funcionalidades para o protocolo BTC. As sidechains e as drive chains são protocolos ou blockchains adjacentes ao Bitcoin que funcionam como uma camada 2 e que podem cumprir com a função de qualquer altcoin que existe hoje. Atualmente, os projetos cripto precisam criar sua própria blockchain ou acoplar em outras blockchains que já possuem essa estrutura pronta. Só que a maioria dessas blockchains pré-moldadas, como Ethereum, por exemplo, não tem uma camada base e um mecanismo de consenso consolidado. Muitos projetos mudam mecanismos fundamentais no meio do caminho, tudo para conseguir cumprir com as múltiplas funções com as quais o protocolo se propõe lá no white paper e com o que a comunidade começa a demandar. Só que com isso acabam sacrificando segurança e descentralização. Com as sidechains é possível ter segurança e descentralização porque os fundamentos de segurança e descentralização são mantidos na camada base. E a inovação acontece nas camadas laterais ou adjacentes. Essas camadas permitem que os bitcoins sejam transferidos de um protocolo para outro. Os bitcoins são travados um para um em uma transação multisig na blockchain principal, dando lastro a todos os bitcoins que serão cedidos para a blockchain colateral ou para o protocolo colateral. As drive chains permitem que o Bitcoin crie, exclua, envie BTC e receba BTC de Layer 2 chamados sidechains. E as sidechains são as altcoins que não possuem uma moeda nativa. Elas usam o Bitcoin para dar paridade com os tokens que serão criados nessa cadeia paralela. Dessa forma, qualquer blockchain que existe hoje pode se acoplar na blockchain Bitcoin através de uma drive chain. Um exemplo que já existe hoje é o Big Block, uma versão de Zcash na blockchain Bitcoin. Para fazer isso, uma blockchain entende o consenso uma da outra num mecanismo chamado SPV, em que os fundos são travados em uma blockchain e podem ser destravados na outra blockchain. Caso a blockchain colateral não evolua e queira encerrar aí a sua atuação, é só devolver os bitcoins para a blockchain principal. E essas novas possibilidades são uma das sugestões da BIP 300 e 301, que propõem um soft fork e essa função de pegging, ou seja, de bitcoins darem lastro na criação das blockchains colaterais. Dessa forma, os mineradores eles poderiam rodar a blockchain Bitcoin e ainda minerar outras blockchains adjacentes, sem a necessidade de mudar o software e nem o mecanismo de consenso da blockchain
original. Essas camadas adjacentes na rede Bitcoin poderiam acabar com a função de muitas das altcoins que existem hoje, assim como a rede Lightning acaba com a função de muitas das altcoins usadas como meios de pagamentos rápidos e baratos. No futuro, pode ser possível ter uma rede Ethereum, inclusive, dentro do próprio protocolo Bitcoin, por exemplo. A gente tem um post lá no nosso Instagram que explica o funcionamento da rede Lightning. Confere lá e nos segue no Insta também. Grande parte disso já é possível também na rede RSK e Liquid. São sidechains do Bitcoin que trazem funções como de vários protocolos, até de privacidade e fungibilidade para a rede BTC. Com a ativação da atualização Taproot, deve ficar bem mais fácil criar essas drive chains no Bitcoin a partir de novembro. Mas também há muitas críticas sobre essas mudanças. A maior delas é que Bitcoin permitiria a reprodução do que já existe no mundo cripto hoje, diversas shitcoins e protocolos scams. Os bitcoiners mais preocupados aí com a moral acabam rejeitando essas funções na rede Bitcoin que já acontecem aí nas outras blockchains. Além disso, algumas dessas mudanças necessitam também que aconteçam soft forks com mudanças de tamanho de bloco. E aí é mexer no vespeiro. Depois do fork de Bitcoin Cash e da guerra do tamanho dos blocos que aconteceu lá em 2017, falar em aumentar tamanho de bloco faz muitos bitcoiners torcerem o nariz. Isso porque aumentar o tamanho dos blocos diminui a descentralização da rede, porque exige maior poder de armazenamento para rodar um full node. E essa discussão já foi esgotada lá em 2017 e ainda existe muita cautela quando o assunto é expandir o tamanho do bloco. Essas novas possibilidades de acoplar o mundo cripto dentro do Bitcoin, trazendo mais segurança para as inovações que já estão surgindo e sendo testadas, é o ponto por onde o mercado tende a evoluir. Eu confesso que eu fico muito empolgada em condensar tudo em um único protocolo. Assim como a internet foi construída sobre TCP/IP, vários protocolos diferentes fazendo as mesmas coisas dificulta a conexão entre essas inovações se não existe uma camada única. Mas também não adianta construir inovação em blockchains super versáteis, mas que podem ter um bug a qualquer momento. Essa é uma das discussões mais pegadas entre os bitcoiners hoje. Será que a gente vai ver o mundo cripto surgir a partir do Bitcoin e depois de muita experimentação, cagada, hacks e tentativa e erro, o mercado vai voltar para a rede original, para dentro do rei Bitcoin? Bora acompanhar se vai ser esse o desenrolar do mundo cripto em tempo real. Até a próxima e opt out!